Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial estar aqui neste dia para expor as Escrituras Sagradas para aqueles que estão aqui presentes e também para aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente e que o Espírito Santo de Deus possa falar aos vossos corações. Eu agradeço a oportunidade que o Deus Todo-Poderoso tem me dado de todos os domingos estar aqui expondo a palavra de Deus para aqueles que desejam ouvir a exposição clara das Escrituras. Eu agradeço a Deus por ter me dado saúde e força para estar a cada dia trabalhando em sua obra. E eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele tem feito. Como dito, para mim é um privilégio muito grande estar aqui neste dia para expor as Escrituras Sagradas para aqueles que estão aqui presentes. Eu agradeço a audiência de todos que semanalmente se propõem a vir aqui a este local de adoração e vir aqui e ouvir a palavra de Deus. Eu também agradeço a audiência que aqueles ouvintes do YouTube têm nos dado semanalmente também, todas as quintas-feiras, através do YouTube, quando nós publicamos estes sermões que aqui são pregados. Eu peço que Deus lhe abençoe grandemente, eu te agradeço por sua audiência e peço que você não se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike. Você tem toda a sua liberdade e peço que você deixe seu comentário também, para que nós possamos entender como que vocês estão recebendo a pregação da Palavra de Deus. Pedimos também àqueles que são novos, àqueles que estão aí nos acompanhando e que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no nosso canal. Clique aí na barrinha de inscrição debaixo do vídeo, clique no sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo que for publicado em nossa plataforma. Eu peço que vocês comentem, compartilhem com outras pessoas, para que assim este sermão, esta mensagem possa chegar a mais pessoas e assim como abençoou a cada um de vocês, possa abençoar também a vida de outras pessoas. Eu agradeço a audiência de cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no capítulo 12 do livro das Revelações, do livro do Apocalipse, do versículo 7 até o 12. Então, no livro das Revelações, no capítulo 12, de versículo 7 até o 12, nos diz da seguinte maneira. Prestem bem atenção na leitura da palavra de Deus. Houve peleja no céu e os seus anjos, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Então que Deus nos ilumine, que Deus nos permita compreender a Escritura e que o Espírito Santo de Deus possa falar. Então nesta perícope, João parece falar da queda de Satanás no princípio, quando ele se rebelou contra o Criador e foi expulso do céu. Mas na realidade o nosso autor ele usa esse fato aí para expor, para falar de algo muito maior
do que essa batalha de Miguel aí contra o acusador. Então preste atenção no que vamos estar expondo aqui. Então, à primeira vista, nós ouvimos aí a leitura desse texto. A primeira coisa que nós imaginamos é que João está falando aí de quando Satanás ele se rebelou contra o Criador no princípio. Só que à medida que nós vamos no desenvolvimento da leitura desse texto, percebemos que ele está falando de algo muito maior do que essa batalha que houve aí no princípio. Portanto, João usa esse evento histórico para ilustrar a vitória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde o nosso Salvador, em sua morte, sepultura, ressurreição e assunção ao céu, ele triunfou sobre o pecado, a morte, sobre Satanás e sobre os poderes das trevas. Então João está usando aí essa batalha que houve entre Miguel e o acusador no princípio como um paralelo. Ele está fazendo um paralelismo para ilustrar essa vitória que Cristo aplicou ali na cruz do Calvário. Abra comigo em João capítulo 12, versículo 31. E veja o que o Senhor e Salvador Jesus Cristo ele nos diz aqui. E quando ele estava ali, o príncipe deste mundo já estava prestes a ser expulso. E onde ele seria expulso? Ali na cruz do Calvário, quando ele perderia definitivamente a batalha contra o Deus Todo-Poderoso. Então aqui em João 12, 31, diz assim, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então ele disse que o mundo seria julgado onde? Na cruz. Seria ali de fato expurgado todo o pecado do ser humano. E o príncipe deste mundo, que é Satanás, seria expulso. E se nós formos aí ao capítulo 16, do versículo 8 ao 11, o Senhor Jesus Cristo, ele vai nos dizer que quem vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E ele vai falar que o príncipe deste mundo já está condenado. Veja o que ele diz aqui, Quando ele vier, ou seja, quando vier o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então João ele se propõe a falar a respeito dessa vitória esmagadora do Salvador Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Ali definitivamente o diabo ele foi derrotado. A Bíblia chega a dizer que o Senhor Jesus triunfou dos principados e potestades ali na cruz. É o que diz o apóstolo Paulo, ali em Colossenses, no capítulo 2. Abram comigo em Colossenses 2, e depois voltem aí ao capítulo 12 do Apocalipse e vamos aí acompanhando a exposição desse texto. Então, em Colossenses, no capítulo 2, de versículo 13 ao 15, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então Jesus perdoou todos os nossos delitos ali, tendo cancelado o escrito de dívida. Então, o escrito de dívida, nós podemos dizer ali, a nota promissória de dívida que nós tínhamos com Deus, foi paga ali na cruz, que era contra nós e que constava de ordenanças, qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então Jesus pegou todos os nossos delitos, toda a nossa sujeira, toda a acusação que esse maldito acusador, que é o diabo, estava fazendo contra nós dia e noite, e ele encravou tudo na cruz. E o que foi que ele fez com isso? Versículo 15, E despojando os principados e potestades, ou seja, ele venceu aí os espíritos caídos, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então ele pegou toda a nossa sujeira, todo o nosso delito, todo o nosso pecado, toda a acusação que o acusador e o caluniador havia feito durante todo esse tempo que ele está aqui na terra, e encravou tudo na cruz e nos fez aptos para nos aproximarmos de Deus. Nesse texto também aparece um personagem muito conhecido nas Escrituras,
o arcanjo Miguel, que no Antigo Testamento ele esteve encarregado aí de proteger o povo de Israel. Só que no Novo Testamento, ele aparece como defensor da igreja, um agente do Senhor e Salvador Jesus Cristo contra o acusador. E mais uma vez o apóstolo João ele apresenta o Senhor Jesus como o grande vencedor dessa guerra espiritual e sua igreja junto a ele, embasada no sacrifício expiatório e substitutivo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o propósito de João, assim como na primeira perícope que nós estudamos na semana passada, do versículo 1 até o versículo 6, João apresenta tanto a igreja como Cristo como sendo vitoriosos sobre o diabo e seus ataques sujos. Nessa segunda perícope aqui, do capítulo 12, João ele vem nos mostrar a mesma coisa, só que de um outro ângulo. Ele vem nos mostrando que tanto Jesus Cristo quanto sua igreja são vencedores sobre os principados e potestades. Jesus Cristo ele venceu o diabo na cruz. E a igreja vence o diabo embasada no sacrifício substitutivo e salvífico de Cristo na cruz do Calvário. O Dr. John Stott, ao comentar essa perícope aqui, ele vai dizer o seguinte, a conquista angélica torna-se mera figura para a vitória de Cristo e os seus santos. O início do reino de Deus através da redenção na cruz é um paralelo próximo ao ensino joanino e paulino, de que a morte e a ressurreição do nosso Senhor foram ocasião da derrota de Satanás e o estabelecimento da era do reino, com todas as suas bênçãos concomitantes, ou seja, todas as bênçãos que vêm incluídas aí nessa vitória esmagadora do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, John Stott ele vai na mesma linha que eu venho expondo aqui desde o início, dizendo que a ocasião da derrota de Satanás foi a morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora acompanhe comigo os versículos 7 ao 9 dessa perícope que nós estamos estudando hoje do capítulo 12 do livro das Revelações. Houve peleja no céu, ou seja, houve uma guerra. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então, uma tentativa aí frustrada do diabo de pelejar contra o império de Yahvé dos exércitos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, aqui é demonstrado que o diabo, sempre que ele vem com a sua investidura, ele vem tentando aí dar um ataque contra Cristo e contra a igreja, ele sempre é derrotado. Então, como dito, esses versos eles não descrevem aí a expulsão de Satanás no princípio, mas a sua derrota definitiva que foi executada na cruz. Então, João está usando como exemplo aí uma ilustração do que foi essa vitória de Miguel o Arcanjo aí no passado, na eternidade passada, para ilustrar a vitória definitiva do Salvador na cruz do Calvário. Portanto, essa derrota do dragão, aqui no capítulo 12, é o mesmo evento que o próprio apóstolo João, no capítulo 5 do livro do Apocalipse, ele chama de vitória do Cordeiro. E por quê? Pois foi na cruz que Jesus nos resgatou. Foi na cruz que ele nos deu vida. Foi na cruz que ele nos justificou e nos livrou do pecado, da morte e dos poderes das trevas. Foi na cruz que ele nos absolveu de todos os nossos delitos e pecados, de todas as nossas acusações do maldito acusador e caluniador. E a culpa que era nossa foi colocada sobre ele. E ali nós fomos justificados diante de Deus. Outra coisa que João se propõe a apresentar aqui é que diante da nossa salvação não tem nenhuma obra que nós pudéssemos fazer para que nós pudéssemos ser aí restaurados à presença de Deus, ser reconciliados com Deus. E pode ser, meus irmãos, que lá, mais de 2000 anos atrás, judeus e romanos olharam para a cruz e viram isso como uma derrota do Senhor Jesus.
viram a morte do Senhor Jesus como uma derrota, mas ali em verdade foi aplicada a vitória definitiva de Yahvé dos exércitos, pois ali ele redimiu os seus eleitos, e o preço da nossa redenção foi o sangue e a vida do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Então o que está apontado aqui, meus irmãos, é que nós definitivamente não conseguimos fazer nada para ser dignos de salvação. O ser humano está caído, rendido e depravado pelo pecado. E por isso que foi necessário que o Senhor e Salvador Jesus Cristo ele descesse do seu trono, ele se manifestasse como um homem, ele se esvaziasse e se abstivesse de alguns atributos divinos para que pudesse vir aqui e morrer pelos nossos pecados. O irmão Grant Osborne, ao comentar a respeito dessa perícope, ele vai dizer algo aqui que é interessante. A derrota do dragão, no capítulo 12, de versículos 7 até o 9, é sem dúvida o mesmo evento que a vitória do Cordeiro no capítulo 5, do versículo 5 ao 6 de Apocalipse, e ambos devem ser localizados na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então essa vitória que João está expressando aí, ao meu entendimento, ao meu modo de ver, é que foi aplicada ali na cruz do Calvário. E aqui eu apresentei a declaração de duas autoridades aí no Novo Testamento. O primeiro foi o Dr. John Stott, e agora apresentei também o irmão Grant Osborne, também é uma autoridade aí no grego bíblico, e eles afirmam que este evento apresentado aqui pelo apóstolo João não é essa queda de Satanás no princípio, mas é a vitória definitiva do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ali o diabo foi expulso. Deste modo, o que vemos aqui nesses versos é o acusador, o diabo, perdendo a batalha por 3 vezes. E eu vou mostrar para vocês aqui quais são as 3 vezes que o diabo ele perde a batalha. A primeira vez que o diabo perdeu a batalha foi esse exemplo aí que João usou. No princípio, quando ele se rebelou contra Yahvé dos exércitos e ele foi expulso do céu. A primeira investidura dele, ele se levantou para cair. Ele perdeu a batalha e com ele perderam a 1/3 dos anjos. Em segundo lugar, o diabo ele perdeu essa batalha na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo, sua morte, sepultura, ressurreição e ascensão aos céus, sua assunção aos céus. E a terceira vez que o diabo perde essa batalha é no escatom, no fim dos tempos, quando ele vai ser lançado no lago de fogo, de acordo com Apocalipse 20, versículo 1 e 2. Abra comigo aí Apocalipse 20, versículo 1 e 2. Vejam o que está dito aqui. Prestem bem atenção para que nós possamos aí ir compreendendo a exposição do texto bíblico. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. E essa questão dos 1000 anos aí, meus irmãos, há algumas interpretações que nos dizem que 1000 anos aqui é um período simbólico que começou a partir da morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E deste modo nós vemos aí um diabo sendo atado em circunstâncias de modo que ele tem o seu poder limitado e o seu período de agência encurtado. Esses versos nos mostram um fato inquestionável na vida dos crentes. Nós, como cristãos, meus irmãos, devemos entender que quanto mais nós nos afastamos do mundo e da sua degradação e procuramos viver em santidade, meus irmãos, devemos esperar uma única resposta do mundo, que vai ser ódio, oposição e perseguição. Vocês viram aí o acusador perseguindo a Miguel aqui neste texto, tentando fazer guerra contra ele, contra o seu exército celestial. Miguel aqui é um tipo de Cristo, ele não é Cristo, mas ele representa Cristo. E quando o diabo se levanta nessa batalha aí que foi passada,
ele se levanta contra o próprio Cristo, ele está se levantando contra um agente de Cristo. Então, se o diabo se levantou contra Cristo, ele vai se levantar contra a igreja. E quando nós nos propomos aí, meus irmãos, a viver em santidade, a nos afastarmos do mundo e a viver na contramão do pecado deste mundo podre e sujo, saiba que a resposta do mundo para nós não vai ser um elogio, você não vai ser ovacionado, você não vai ser exaltado, você vai ser perseguido. Nada além disso. Não pense que o mundo vai te elogiar ou amar porque você não vive como eles. À medida que você procurar a viver diferente do que o mundo vive, diferente dos padrões deste mundo caído e sujo, saiba, meus irmãos, que o mundo vai te odiar, vai te chamar de fundamentalista religioso, de um julgador, de alguém que não aceita a diversidade. E eu posso dizer, meus irmãos, que a diversidade hoje, principalmente a diversidade, a tal diversidade de gênero, vai levar muitas pessoas para o inferno. Então, eles não vão te elogiar porque você não vive como eles. Saiba, cristão, que o mundo vai te odiar, vai te perseguir e vai te aborrecer. Eles fizeram o mesmo contra o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não pense que o mundo vai aliviar com você e muito menos comigo. O mundo não vai aliviar para nós, por isso devemos nos alicerçar em Cristo Jesus, pois o nosso consolo, provisão e sustento vem dele. Vencemos essa guerra por meio de sua morte substitutiva e salvífica. O irmão Wisber, ao comentar a respeito aqui desses versos, ele vai dizer algo também muito interessante. A salvação é garantida não por obras humanas, mas por causa da obra consumada de Cristo no Calvário. Então, toda a vitória que nós vamos obter, seja sobre o pecado, sobre Satanás, os poderes das trevas, toda essa sujeira que está no mundo, essa vitória vem de Cristo e principalmente a nossa salvação. Isso é evangelho, meus irmãos. Não é por construir um templo, não é por edificar uma obra aqui nesta terra. Todos aqueles, meus irmãos, eu posso dizer para vocês, que colocam a sua fé em um edifício e ficam em volta ali, adorando aquele edifício, como se aquele edifício fosse a própria presença de Deus, sabe o que está acontecendo ali, meus irmãos? Este povo está se tornando como Nimrod e o povo ali da Grande Babel, que construíram aquela torre, porque a sua adoração estava em volta do edifício e não estavam em volta de Deus. Então percebam que há uma jogada terrível aí de Satanás. Igrejas têm colocado aí a instituição acima de Deus e eles começam a adorar os seus líderes e adorar os seus edifícios. De modo que quando os crentes começam a se apartar de todo esse tipo de coisa, eles já não servem mais para eles, porque já não fazem mais parte daquele círculo que está em volta ali do seu ídolo, que é o seu edifício ou que é o seu líder religioso. Então saiba que a nossa adoração não é voltada para o edifício que nós construímos aqui nesta terra, um templo onde nós vamos nos reunir. A nossa adoração tem que ser voltada para o Criador, para o Senhor Jesus Cristo, para Yahvé dos exércitos. A nossa energia deve ser gastada para adorarmos a Ele, não adorarmos o templo. Acompanhe comigo os versos de 10 a 12, e assim já estaremos aí partindo para o desenvolvimento deste sermão. Então ouvi grande voz do céu. O que quer dizer isso? O que João está querendo dizer quando ele diz que ouviu grande voz do céu? Isso se refere a um alarido de louvor que ele ouviu lá no céu. E ali quem estava louvando, meus irmãos, não eram os anjos, mas era a igreja triunfante que já está no céu. Eles estão louvando por algo que João define aqui. Vejam bem por que eles estão louvando. Então ouvi grande voz do céu proclamando. Proclamando o quê? Agora veio a salvação. Então eles louvam por causa da salvação que veio em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eles louvam por causa desse poder que foi aplicado ali na cruz do Calvário. Eles louvam por causa do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. E ele diz, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos,
o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Então o seu louvor é por causa da salvação, por causa do poder que foi aplicado ali, por causa do reino de nosso Deus que se aproxima, por conta da autoridade divina que foi colocada em Cristo e por causa de que o acusador foi expulso ali na cruz. Então podemos enumerar aí 5 coisas, 5 dádivas que o Senhor nos deu por meio dessa vitória definitiva de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos deu salvação, Ele nos deu poder, Ele nos deu o reino de Deus, Ele nos deu a autoridade de Cristo e Ele nos deu a expulsão de Satanás. Então você que está me ouvindo nestes momentos, você pode glorificar o nome do Senhor por causa desses 5 aspectos aí que são apresentados aqui diante da vitória de Cristo na cruz do Calvário. E segue aqui, ó. E eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o nosso querido apóstolo João, ele afirma aqui que essa vitória foi aplicada em nós por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que a igreja deu do Evangelho puro e simples do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como eu disse, aqui nesses versos nós temos aí um cântico de louvor, a celebração pela vitória do Senhor Jesus sobre o dragão nos versos anteriores. Então, de versos aí 7 até o 9, nós vemos essa vitória do Senhor Jesus. E agora dos versos aí 10 a 12, nós vemos os crentes que estão já lá no céu com Deus, a igreja triunfante, louvando por conta desta vitória que Jesus obteve sobre o dragão nos versos anteriores. Deste modo, quem comemora aqui não são os anjos, mas a igreja triunfante que está no céu. E João define que essa vitória aí, ela foi obtida pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz e, como dito, pelo ato da igreja de testemunhar e pregar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, quando subiu o assunto aos céus, ele testificou a sua glória, ele testificou que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele testificou que o sacrifício que ele havia operado ali na cruz do Calvário foi aceito diante de Deus. E quando nós pregamos o Evangelho, quando nós pregamos as Escrituras, quando nós pregamos a Bíblia de forma clara e simples, nós estamos testificando que Jesus venceu. Mas quando pregadores fazem palestras motivacionais, falam coisas que só movem o ego dos homens, quando pregadores só falam da teologia da prosperidade, de confissão positiva, outros falam sobre a teologia liberal, eles não estão testificando a obra do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. E quando nós entramos em outra alçada aí, que é a alçada das seitas, aí já é outra coisa também. Nós estamos falando aí de pessoas que estão preocupadas em se autopromover, vangloriar o seu nome e fazer-se grandes. Líderes de seita, eles não querem que Cristo apareça, eles só querem se aparecer, querem se amostrar e dizer que são grandes, dizer que são ungido de Deus, dizer que não se pode tocar no ungido de Deus. É só isso que eles prestam para ensinar. Não servem para mais nada, só para deturpar o Evangelho e para se fazer instrumento do acusador. Quando o nosso autor ele usa a preposição aí por causa do sangue do Cordeiro, ele denota a ideia, meus irmãos, de que os crentes eles vencem o pecado, a perseguição, o diabo e os poderes das trevas, não por sua própria força, mas pelo poder do Senhor e Salvador Jesus Cristo, salvos pelos méritos dele. Até porque, meus irmãos, se a nossa salvação dependesse de alguma obra nossa, de algum mérito nosso, se a nossa salvação dependesse de algum esforço nosso, meus irmãos, nós já estaríamos condenados ao lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Porque o Senhor, ele olhou para a terra e não viu ninguém bom aqui. Ele não viu nenhum justo.
Ele viu mendigos que estavam mendigando por causa do pão que era a salvação. Ele viu gente depravada em pecado. Ele viu gente com o coração corrupto. Ele viu gente que não prestava. E eu posso dizer, eu não presto. Porque se eu prestasse, o Senhor Jesus ele não precisaria vir e morrer por mim na cruz do Calvário. E eu espero que do mesmo modo você aplique em sua vida. Se o pastor está dizendo que ele não presta, todos nós não prestamos. A única coisa que nos faz dignos de entrar na presença de Deus é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Portanto, essa vitória celebrada aqui é a vitória de Cristo e de sua igreja. Porém, essa perícope aqui, meus irmãos, ela finaliza com um aviso, com um alerta de que Satanás ele ainda continua aqui nesta terra. E ele sabe que o seu despejo já foi decretado. Aonde que foi decretado o despejo desse sem-teto, desse sem-terra que nós chamamos aí de Satanás, de acusador, de caluniador? O seu despejo foi decretado na cruz. E que ele tem pouquíssimo tempo, ele entende que ele já foi expulso, que o seu despejo já foi decretado e que ele tem pouquíssimo tempo. E por isso, ele vem com todo o ódio para cima dos homens e para cima da criação. O diabo foi um enganador desde o princípio e ele não inova, ele sempre está usando as mesmas armas sujas, sempre os seus truques sujos. Ele se transfigura, se disfarça em anjo de luz, ele distorce e deturpa a palavra de Deus e depois ele nega a sua eficácia. Ele seduz os homens aí com o pretexto de exaltá-lo, porém quando o homem peca diante de Deus, sabe o que o Satanás ele faz? Ele vai e te acusa diante de Deus. Ele vem, deturpa, distorce a palavra de Deus com o pretexto de exaltar o homem, de colocar o homem ali no centro de tudo. E depois, quando o homem cai no pecado aí da antropolatria, da antropocentria, depois ele é acusado diante de Deus, porque essa é a jogada de Satanás. Fazer você adorar a si mesmo, adorar o seu ego, adorar um falso Cristo, adorar um falso Deus que não está na palavra de Deus. O diabo ele continua sendo o mesmo, meus irmãos. Ele continua usando os seus métodos sujos e é nosso dever nos fortalecermos com a palavra de Deus para podermos prevalecer nesse embate cruel. Deste modo, o diabo ele vem com todo o ódio para cima da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele não tem nada a perder e ele sabe de sua limitação. Quantos aqui sabem em quantos aspectos o diabo é limitado? Ele é limitado em 3 aspectos, e isso foi definido aqui nesse texto. O diabo ele é limitado em tempo, espaço e poder. E eu vou definir aqui esses 3 aspectos aqui para vocês. Ele é limitado em tempo, porque ele sabe que seu tempo de engano aqui nesta terra tem dia, hora, mês e ano para acabar. Então o próprio diabo ele entende que o seu tempo de atuação e de engano aqui nesta terra tem um tempo definido e é um tempo curto. Ele também é limitado em espaço, pois ele só consegue enganar aqui na terra, pois do céu ele já foi expulso e lá no céu ele não consegue enganar mais ninguém. Então o diabo ele está limitado aqui nessa dimensão em que nós estamos vivendo. E por fim, o diabo é limitado em poder. E sabem por quê? Porque ele só age até onde o Criador permite. Então o seu poder é limitado. Nós podemos usar essa ilustração que Martinho Lutero usou, que o diabo é como se fosse um cachorro preso na coleira, e ele está preso ali em um arame, e ele só vai até onde esse arame vai. Terminou o arame, ele já não pode correr mais. Então o diabo ele tem o seu poder aí limitado. O Dr. Hernandes Dias Lopes, ao comentar a respeito desses versos, ele diz o seguinte: o diabo sabe que ele está derrotado, mas ele luta para que os homens não saibam. E por isso que ele usa de todos os mecanismos sujos que ele pode usar para te enganar, para me enganar, para fazer com que eu e vocês adoremos a outro Deus. Mas se nós estamos embasados na palavra de Deus, o diabo pode usar todos os seus truques sujos. Não vamos ser enganados.
com isso eu posso concluir com algumas lições a mais que nós aprendemos com esse texto aqui. Eu gostaria de falar um pouco mais a respeito dessa figura aí que é o Satanás. O Satanás no Antigo Testamento, ele era o promotor. E dentro aí das cortes que nós temos hoje, dos tribunais, o promotor é um advogado de acusação. Então no Antigo Testamento o diabo ele era o acusador na corte divina. Mas no Novo Testamento ele se converteu no sedutor, o enganador e o caluniador. Aquele que cria e promove acusações falsas, acusações que já não têm mais fundamento. Porque todas as vezes, meus irmãos, que nós pecamos, nós temos a palavra que o apóstolo João escreveu lá em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7. Se nós andarmos na luz e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos limpa e nos purifica de todo pecado. Então, por isso que as acusações do caluniador já não têm mais nenhum tipo de sentido, meu irmão, minha irmã que me ouve neste tempo. Eu não quero saber o tipo de pecado que você cometeu. Eu quero saber se você se arrependeu de fato, se você entendeu o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se você entendeu que o sacrifício de Cristo é a única solução para mim e para cada um de vocês. Não importa o pecado que você cometeu, desde que não seja blasfêmia contra o Espírito Santo, você sim tem perdão. Pode ser vícios, pode ser drogadições, pode ser vícios morais, pode ser corrupção, pode ser o que for, pode ser adultério, tudo isso tem perdão. A única coisa que não vai ter perdão se você blasfemar o nome de Cristo e do Espírito Santo. Mas eu digo para você, se foram pecados como esses que eu listei aí, saiba que sim, você tem perdão. O diabo pode te acusar dia e noite, a resposta sempre vai ser a mesma. O sangue do Senhor Jesus Cristo te limpa e te purifica de todo pecado. E desta forma, o diabo ele cria e promove acusações falsas. E o tempo todo ele vem nos tentando, nos colocando à prova aqui nesta terra, colocando aí tentações e coisas para nos fazer cair. E ele é o nosso inimigo. Ele de fato ele tem se tornado, ele se converteu em um obstáculo para o programa divino. Seu principal objetivo é nos confundir com falsos ensinamentos, com um falso evangelho, para vocês e eu nos desviarmos do Senhor e Salvador Jesus Cristo e nos desviarmos da sua santa palavra. E por isso ele usa o engano, ele usa a mentira, ensinada por falsos profetas, por falsos mestres e pseudo-pastores, gente que não tem compromisso com a palavra de Deus, gente que coloca outras fontes acima da Bíblia, gente que coloca outros livros acima da Bíblia, gente que não tem compromisso com a palavra de Deus. E desta forma, e assim eles confundem os homens, para que não creiam na palavra de Deus. A única forma de vencermos todo esse ataque sujo do diabo, meus irmãos, é conhecendo as Escrituras e nos aprofundando no conhecimento dela. Quanto mais nós conhecermos o texto sagrado, mais difícil ficará para o acusador. Então conheça as Escrituras, meu irmão. Conheça a palavra de Deus e entenda quem é Jesus Cristo. Ele não é um simples homem. Ele não é um simples ungido aqui desta terra. Ele é o ungido de Deus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é Deus da mesma forma que o Pai e o Espírito Santo é. Ele compartilha da mesma substância. Se o Pai é Deus, o Filho é Deus. E se o Filho é Deus, o Espírito Santo também é. Em segundo lugar, esse texto também nos faz refletir sobre algo. E eu quero dizer para vocês, nos faz refletir sobre quem está governando o nosso coração. E eu pergunto para vocês, quem é que reina no seu coração? Quem é que reina na sua vida? É Cristo? Se for Ele, então saiba, queridos amigos, que o diabo ele já não tem aí direitos e nem poder para expor acusações que sejam válidas diante de Deus contra nós. O diabo ele já não tem poder para isso, porque o seu poder foi retirado na cruz do Calvário. Então ele já não tem poder para expor acusações que sejam válidas contra você e que sejam aceitas diante de Deus, porque toda acusação, toda
todo o pecado e toda a dúvida que estava sobre a nossa redenção, sobre a nossa salvação, foi retirada na cruz. Isso se em verdade você creu em Cristo. Então é tempo de você refletir se o Cristo que você tem professado crer é o Cristo bíblico ou se é uma invenção de um falso profeta, de um falso mestre. Por isso não ouça e nem dê ouvidos aos latidos do diabo, do acusador, porque se você assim fizer, se você der ouvidos, você irá se apartar de Cristo. Veja aí 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 3. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte, prestem bem atenção, em 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 3, versículo 3 e 4. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Então Paulo está falando que da mesma forma que Eva deu ouvidos ao raciocínio da serpente, e ela foi seduzida e ela foi enganada, se nós dermos ouvidos aos latidos de Satanás, nós vamos nos apartar de Cristo. E ele diz, se na verdade vindo alguém prega outro Cristo que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, com certeza sofrereis. E aqui diz, a esse aceitais de boa mente ou tolerais de boa mente. Só que na versão Almeida Revista Corrigida diz, com razão sofrereis. E eu acho que é uma tradução possível para isso. Todas as vezes que o homem ouve aí o raciocínio do diabo, a astúcia do diabo, ele vai receber um falso Cristo, vai receber um falso evangelho, um falso ensinamento, e com razão ele vai sofrer, porque ele está recebendo um evangelho deturpado. Então fique com o que está na Bíblia, fique com o que está na palavra. Não faça como pregadores falsos, que ficam aí o tempo todo procurando livros que possam aí, de fontes espúrias, livros que possam fundamentar algum tipo de doutrina na Bíblia. Nós temos teólogos ortodoxos, nós temos comentários bíblicos que são ótimos. Não precisamos da cabala judaica, não precisamos do Talmud, nós não precisamos de escritos judaicos para entender a nossa Bíblia. A única coisa que nós precisamos é da unção do Espírito Santo, livros que sejam cristãos, e assim nós entenderemos as doutrinas bíblicas. Porque se você se valer do judaísmo, com certeza você vai trazer um ensino herético e equivocado também. Porque os judeus eles rejeitaram o Senhor Jesus. E eu não estou falando isso porque tenho ódio dos judeus. Eu estou falando porque o ensinamento deles é contrário ao cristianismo. E se nós dependermos dos judeus para entendermos o Novo Testamento, com certeza nós vamos deturpar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro caráter do diabo, meus irmãos. Ele é difamador, caluniador, aquele que espalha um testemunho falso. E em João 8,44, Jesus chama ele de mentiroso, de pai da mentira, e chama também de assassino. Veja o que diz aqui, porque o intuito do diabo em enganar os crentes, em deturpar o Evangelho com o pretexto de exaltar o homem, é com o intuito de matar você, de destruir a sua alma no lago de fogo. É isso que ele quer. Ele não quer mais nada além disso. Ele quer te matar. Ele quer te separar de Deus. Então veja o que diz aqui, falando aos judeus. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele não se firma na verdade, porque ele é mentiroso, porque ele é pai da mentira. E todo o evangelho que é deturpado, meus irmãos, pode ser considerado mentiroso, porque não está aí glorificando o nome do Senhor. Então entenda que expositores bíblicos glorificam o nome do Senhor. Agora, homens que expõem um falso evangelho, um evangelho que ele engrandece o homem e fica apagando o ego, este não é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim,
Eu quero trazer para vocês que esse texto ele nos lembra que Satanás é um inimigo derrotado. Vocês se lembram? Eu citei o Dr. Hernandes aí e ele fala a respeito disso, que o diabo já é um inimigo derrotado. Só que ele quer fazer com que os homens entendam que ele não está. Ele quer enganar os homens e mostrar que ele tem algum tipo de poder quando ele não tem nada. Então, é um inimigo já derrotado. Mas não pense que por ser um derrotado ele não pode fazer estragos. Ele não tem nada a perder e por isso ele não mede esforços para a cada dia recrutar mais pessoas para o seu exército das trevas. Mais soldados para o seu exército das trevas, e a cada dia que passa ele tem enganado, tem escravizado mais pessoas, seja em vícios, pecados de todo tipo e engano religioso. E o que nós como igreja nós temos feito para parar o avanço do engano de Satanás? Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo e ainda assim a igreja tem feito muito pouco. Pessoas estão morrendo em seus pecados, meus irmãos. Homens corruptos estão dominando o mundo. Crianças todo dia têm sido vendidas no mercado negro do sexo e violentamente têm sido tiradas dos braços de seus pais. E quando seus compradores aí enjoam dessas crianças, porque são vendidas como mercadorias aí para esse mercado espúrio do sexo, quando seus compradores enjoam delas, eles matam essas crianças, assassinam friamente, seus órgãos são retirados e são vendidos aí. E tudo isso, meus irmãos, é obra do adversário, é obra do diabo. E nós temos que entender que, como cristãos, nós temos que clamar pela volta do Senhor Jesus. Não podemos nos conformar com esse mundo aí caído, perdido, contaminado com o pecado, um mundo que está podre e totalmente depravado. É uma guerra, meus irmãos, que só poderemos vencê-la por meio da oração, da proclamação do Evangelho e o anúncio da verdade, o clamor da chegada do grande Rei. Então reflita sobre isso, meus irmãos, que eu falei aí. A cada dia o diabo está recrutando mais pessoas para o seu exército das trevas, mais soldados para estar trabalhando para ele. Homens corruptos estão dominando o mundo. Gente que trata seres humanos como mercadoria. Crianças que são vendidas todo dia aí como mercadorias para pervertidos. E depois, quando eles usam e abusam dessas crianças, depois que se enjoam do seu brinquedinho aí, entre aspas, eles jogam fora, eles descartam, assassinam friamente essas crianças, retiram seus órgãos e são vendidos aí novamente como mercadoria. Até quando, meus irmãos, nós vamos olhar para essa sujeira e vamos continuar aí sem entrarmos num espírito de oração, em um avivamento, em um clamor, pedindo para que o Senhor Jesus retorne? Quanto tempo nós vamos aí continuar vendo traficantes lá no morro, pervertendo crianças e colocando eles no mundo do crime também? Transformando adolescentes de 12, 13 anos em assassinos aí, em snipers, com metralhadoras em suas mãos, matando soldados aí da polícia militar? Até quando vamos continuar olhando essa desgraça no mundo e não vamos fazer nada, meus irmãos? É tempo de nós olharmos para essa guerra espiritual e entendermos. Se nós não clamarmos, se nós não orarmos, o diabo ele vai continuar enganando. Ele vai continuar aí levantando falsos profetas, falsos messias, falsos evangelistas, trazendo um evangelho deturpado. Enquanto isso, pessoas vão morrendo no seu pecado. Só quando nós começarmos a proclamar o evangelho da verdade, só assim essa podridão vai acabar. Então clame, meus irmãos, grite em oração: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para que este reino de Deus seja instaurado aqui e toda essa sujeira, toda essa maldade, toda essa corrupção seja tirada desta terra. Porque enquanto nós não entendermos isso, que nós estamos em um mundo hostil, em um mundo que odeia os crentes, em um mundo que odeia a verdade, meus irmãos, enquanto nós não entendermos isso e orarmos a Deus e pedirmos pelo seu retorno, nada vai acontecer. Olhe para o êxodo lá no Egito. O libertador Moisés só apareceu quando o povo começou a clamar, quando o povo começou a orar e pedir que ele retornasse. Muitos podem começar a reclamar: mas Jesus está demorando e ele não vem nunca. Você está clamando, você está pedindo que ele retorne.
Você está exclamando Maranata, hora vem Senhor Jesus? Você está proclamando a mensagem do Rei? Você está proclamando o Evangelho da verdade? Se você não está fazendo nada, meu amigo, não é tempo de você ficar reclamando. É tempo de você tomar uma atitude e fazer alguma coisa para que essa desgraça pare. Porque nós entendemos que o pecado, ele é uma desgraça, ele é uma doença que tem corrompido os homens. E nós não podemos aceitar que o diabo continue avançando, meus irmãos. É tempo de orarmos, é tempo de entrarmos em um espírito de oração. E quando eu falo de espírito de oração, é tempo de estarmos orando a todo momento, a toda hora, em pensamento e pedindo que Jesus retorne. Porque o mundo da forma que está não dá para continuar. O que é verdade está se tornando mentira, valores estão sendo invertidos. Chega um ponto, meus irmãos, que aqui no Brasil, alguns ministérios aí do governo já não citam mais a palavra mulher. Quando vai falar de uma mulher que deu à luz a um filho, fala a pessoa que pariu. Isso aí para mim, meus irmãos, parece até um palavrão isso aí, falar a pessoa que pariu. Não, foi a mulher, a senhora que deu à luz. Nós temos que lembrar de tudo isso, que quando Deus criou o homem, Deus criou homem e mulher e os criou à sua imagem e semelhança. Criou o ser humano para exaltar o Criador, não para fazer essa desgraça e essa algazarra que está no mundo hoje. Então ore a Deus, meus irmãos, clame a Deus para que Jesus Cristo retorne. Amém? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe grandemente.